Olá pessoal, estamos de volta falando sobre um assunto que começamos agora em 2017, falando um pouquinho sobre inadimplência. No último vídeo eu expliquei a importância de se combater a inadimplência, tá? É claro que algumas pessoas não entendem ou de repente não entenderam o vídeo. O intuito foi explicar que a inadimplência, sim, ela é nociva para um condomínio porque é uma falta de recurso, tá? Mas eu deixo para vocês aqui que estão olhando, alguns gestores de condomínio que já andaram meio dando uma sapiada aí no meu vídeo, e futuros gestores de condomínio, né, futuros síndicos. Mais importante do que saber que a inadimplência ela é ruim, né, para vocês, para o seu condomínio. Pior é quando o condômino ele começa a não mais acreditar no condomínio e faz uma inadimplência meio de protesto, tá? Não é a pauta desse assunto, mas é algo que vocês têm que tomar bastante cuidado. A pessoa, inevitavelmente, ela vai optar, de repente, em pagar a comida, uma escola, alguma questão dela de primeiro uso e coloca o condomínio como último, ok? A gente vai tratar num vídeo futuro sobre exatamente o comportamento do condômino, da pessoa que reside, e ver como que isso traz, de repente, várias complicações para a gestão. A gente vai vou tentar, né, colocar de uma forma mais simplista, de forma que todo mundo entenda isso. Mas hoje, esse vídeo, nós vamos trabalhar hoje sobre inadimplência também, mas trabalhando sobre uma coisa muito mais da gestão, ok? Muito mais daquela ideia de como é que eu consigo, de repente, ver essa inadimplência? Como é que, de repente, eu vou, de repente, entender essa inadimplência? Eu tenho que estudar a inadimplência. Quando eu falo que a inadimplência, ela é ruim, para você que está aí escutando, não é gestor, não é administrador profissional, uma pessoa comum, pensa o seguinte, vamos colocar da seguinte forma, planejamento financeiro. Ok? É algo que qualquer micro e pequeno empresário tem que fazer. É algo que qualquer ser humano tem que fazer um planejamento. Ele tem que entender o quê? Quanto que ele ganha, quanto que ele gasta, mas ele tem que entender quando ele ganha e quando ele gasta. Por exemplo, vamos colocar numa seguinte situação. Como é que é feito normalmente o planejamento financeiro, o orçamento financeiro de um condomínio? Seja ele de pequeno ou de grande escala, ok? Normalmente, apura-se todos os custos e depois que você apura todos os custos, determina-se que precisa de uma receita X para poder matar o custo Y. Ou seja, eu vou chegar no final do minha análise, eu tenho um custo inicial de em torno de 300 mil reais, eu preciso ter 300 mil reais para pagar esse custo. Então pensa da seguinte forma, você gasta na sua casa R$1.000, você tem que ter no mínimo um salário de R$1.000 para poder bancar aquilo. No condomínio é um pouco mais diferente porque o condomínio não tem a necessidade, aliás, nem pode gerar lucro. O lucro para o condomínio é a melhoria para o condomínio. De repente, a valorização dos bens imóveis. Não ficar fazendo caixa. Tá? Quem faz isso é empresa, não é condomínio. Ok? Se eu começo a pensar dessa sistemática de que eu preciso ganhar 1.000 para pagar os 1.000, beleza. Só que se eu começar a trabalhar com essa forma apenas simplista de fluxo financeiro e de ficar olhando assim, que lindo, que bacana. Tá vendo, gente? É só eu pegar aqui R$1.000 dos meus condôminos aqui, eu vou pagar todos os meus custos. Ok. Só que é o seguinte, inadimplência flutua. Flutuação de inadimplência? O que significa isso? Olha, existe uma coisa chamada flutuação de receita. Se eu recebo o meu salário todo dia 10, eu vou ser louco de botar minhas contas no dia 10 ou antes do dia 10? Não.
Se você é um gestor de condomínio e está fazendo isso, meu irmão, pede chapeuzinho, vai embora. Vai fazer um cursinho de administração, um curso de gestão financeira, vem estudar comigo, né? Que cursinho de final de semana e cursinho de 24 horas te dá uma noção básica. Mas se você não souber fazer o fluxo financeiro, você vai inevitavelmente fazer com que o condomínio fique precisando o tempo todo de alguém para dar dinheiro para você. Aí aparece a agiotagem legalizada, que são as garantidoras. Me desculpa muito, vocês são garantidoras, mas é uma agiotagem legalizada. Você está lá dando dinheiro, cobrando uma taxa que vai de 6% até 13%, nós tivemos já notícia no mercado, mas em cima da incompetência do gestor de condomínio de conseguir, de repente, fazer um estudo do fluxo financeiro. Normalmente, coloca-se, se você olhar, vai no seu condomínio, pede todas as contas, observa que todas as contas estão praticamente com a mesma data da receita. Loucura! Por exemplo, nós estamos aqui em Minas Gerais, eu estou aqui em Minas Gerais, né? Os servidores estaduais estão passando por uma fase complicada. O excelentíssimo governador, que tem feito uma gestão de fatiar o salário e falar, olha, eu vou pagar, devo, não nego, pago quando eu puder. Esse cara, ele não vai pagar no dia 10. Se ele receber no dia 15, ele vai tentar pagar no dia 15. Se ele não tiver uma garantia de quanto que ele vai receber, vai pagar quando puder. Ou seja, a inadimplência ela pode flutuar, ela pode acontecer no dia 10, mas quantas, de repente ali, né, de receita está entrando depois? Se o meu custo está todo atrelado logo no início do meu mês, do meu fluxo financeiro, do meu caixa, inevitavelmente eu vou precisar de grana. Vou precisar de buscar recursos no banco, usar garantidora. Eu vou ser obrigado a ficar buscando cada vez mais garantias, né? Então eu não vou fazer isso. Se você está pensando em fazer gestão de condomínio, primeira coisa, pensa o seguinte, não adianta ter títulozinho não. Não adianta você vir falar que você é síndico profissional, que você é administrador, bacharel. Você tem que ser muito bom no que você faz. Porque você trabalha com o dinheiro dos outros e é muito fácil o condomínio se endividar. E condomínios que se endividam, estão gerando aí, de repente, dívidas, quem vai pagar são os condôminos. Se eu começo a pensar da seguinte forma, eu tenho todas as minhas contas do condomínio marcadas para o dia 12, mas eu estou com a maioria dos inadimplentes, ou dos condôminos, vamos tirar essa inadimplente, mas as pessoas vão pagar no dia 15, você já tem um abacaxi na mão, você já tem um pepinaço para descascar. Você já tem um problema crônico, porque você tem 3 dias saindo recurso de onde? Normalmente o que você vai fazer? Você vai vender a dívida do seu condomínio por uma garantidora. Não sabe como é que funciona? Vai no meu primeiro vídeo e você vai descobrir. Continuemos. Quais são as perguntas que devem ser feitas? Você está sentando agora, início de um ano, há tempo ainda de sentar, analisar o seu orçamento. Quais são as perguntas que você tem que fazer? Primeiro, qual é o percentual de inadimplência mensal do condomínio? De repente, esse percentual, se ele for pequeno, esse valor percentual, você trabalha com aquilo ali para pagamentos futuros e serviços futuros que você coloca isso lá para o final, o máximo possível para o mês, final do mês. Outra coisa, desse percentual que está atrasado, porque é o seguinte, a taxa de condomínio vence dia 10, no dia 11 você já é inadimplente, ok? Dentro desse mês dos inadimplentes, qual é o percentual, né, a porcentagem, que paga dentro do mês ainda? De repente o cara não paga no dia 11, mas de repente o cara paga no dia 20, 25. Qual é o verdadeiro montante de receita que você tem dentro do mês? Qual é a escala? Ou seja, você tem que botar numa linha de fluxo de receita quais são os aportes dentro do valor total que você deveria receber, para você tentar descobrir o percentual.
No dia 10 eu recebo 60%. Ah, se você recebe 60% no dia 10, o ideal é que você coloque, então, pelo menos 55%, 50% dos seus gastos por dia 11. Outra coisa, depois dos 30 dias, qual é, de fato, o número de inadimplência real? Porque é o seguinte, eu posso fazer essa gravação agora em fevereiro e dizer que em fevereiro minha taxa de inadimplência foi de 30%. Ok. Mas, essas pessoas que pagaram estão computadas aí dentro? Ou você diz que houve um atraso em função do dia 10? Isso tudo tem que ser respondido. Porque se você não responde, inevitavelmente você vai começar a ter grandes problemas em fazer gestão. Aí acontece muito o que se faz, são síndicos que não entenderam a parte financeira do condomínio e começa a gerar taxa extra. O negócio é fazer caixa. Porque ele usa a taxa extra para fazer um caixa, deixa de usar uma melhoria, mas usa o dinheiro do caixa, esse que foi feito aqui, tá legal? Para poder pagar o que está vindo para frente. É uma coisa meio louca, mas acontece muito. Você que está me escutando, você está me assistindo aqui no YouTube, você sabe que isso é verdade. Acontece nos condomínios pequenininhos como nos grandes condomínios. E nos grandes são piores, né? Porque nós estamos agora nos condomínios de tamanho de cidade. Eu sempre digo que quanto maior o porte de qualquer tipo de empresa, maior é o nível de profissionalização das pessoas. Ok? A gente tem que levar em consideração isso. Eu preciso de tentar entender também meus custos fixos operacionais, ou seja, se eu tenho uma receita X, quando é que meus custos vão acontecer? Ou seja, quando é que as datas de pagamento vão acontecer? Eu tenho que, gente, trabalhar no seguinte pressuposto, eu tenho que botar os meus gastos sempre depois da data dos meus recebíveis, ok? Se eu faço desse jeito, eu começo a ter uma condição real de ficar evitando pagar 7% do meu recebível para os outros. Eu consigo fazer uma negociação melhor com meus fornecedores. Eu não vou pagar você dia 10, meu irmão. Eu não tenho como te pagar. Eu te pago dia 15. Fechou? Beleza. Eu preciso de ter isso para fazer o meu planejamento. Ou seja, se eu não estudo a inadimplência, automaticamente eu vou ter algum problema. Então, pega esse gráficozinho. Eu tentei ilustrar isso de uma forma mais simplificada para vocês, mas o que eu fiz? A série 5, tá? É a série dos custos. Ela está se mantendo proporcional. Significa que no dia 10 eu tenho R$9.000 a pagar. Ok? Se o meu condomínio não tem inadimplência, e eu gerei uma taxa, essa, que é a questão toda, eu vou receber 10 mil. Esse primeiro momento que você está vendo aí, que uma linha está superior à outra, é que a sua receita supera os custos. Bravo, lindo. Mas a verdade, a gente sabe que isso não existe. Ainda por cima no momento de crise que nós vivemos agora. No segundo momento, os custos continuaram em R$9.000. Só que sua receita já está em torno de 7 mil. No dia 10 você só recebeu 7 mil. Você tem um problema. Você já tem 2 mil de dívida. Juros, correção monetária, por aí vai. No caso terceiro ainda, do recebível 3, pior ainda. Você tem 5 mil de recebível e um custo fixo de 9 mil. O que eu estou tentando mostrar para você? Se você faz um planejamento simplificado de orçamento, você faz desse jeito. Dia 10 eu recebo X, dia 11 eu gasto tudo. Não. Você tem que fazer o que eu proponho agora num sistema de fluxo de caixa financeiro mais inteligente, né? A ideia é que seus custos sejam diluídos em negociações ao longo do mês. Eu preciso de 10 mil de receita para pagar o mês. O que eu proponho? Eu peguei os 9 mil e coloquei da seguinte forma. No dia 10, eu vou pagar apenas 3 mil. No dia 15, 20, pago mais 3 mil.
Ou seja, já tem mais fornecedor para lá. E lá para o dia 25, 27 eu pago mais 3 mil. Eu diluí os custos ao longo daquele mês. Mas por que eu fiz isso? Porque no dia 10, eu deveria ter recebido 10 mil, eu acabei recebendo apenas, vamos dizer assim, apesar que eu botei os 10 mil ali, eu coloquei de repente uma possibilidade. Eu deveria ter recebido os 10 mil, mas não recebi. Eu recebi 7 mil, recebi 70% da minha receita. Mas não tem problema. Porque é o seguinte, se eu recebi 7 mil, eu estou acima do meu custo. Se no dia 10, que é a linha GS3, tá? Eu recebi apenas 3 mil, ou seja, 30% dos recebíveis que eu estava guardando, não tem problema. Eu empatei. Ou seja, ser síndico não é apenas assinar papel, meter advertência e ficar aí falando que é síndico. Hoje os condomínios exigem um nível de profissionalização muito, muito alto.